Olá, meus amores do terceiro ano, tudo bem? Vamos a mais uma aula de História. E hoje nós faremos uma breve revisão do que nós já estudamos. Faremos também a correção da atividade da aula anterior, que tia Denise passou, e também faremos uma atividade. Só que a atividade que nós vamos fazer hoje será de forma compartilhada, ou seja, de forma coletiva, onde tia Denise vai fazer juntamente com vocês, tá bom? Então, quando tia Denise estiver fazendo a atividade, você acompanha e já vai respondendo. Antes da gente começar a nossa correção, deixa a tia dar uma relembrada no que nós estamos estudando. Bom, nós estamos estudando a formação das cidades aqui no nosso território. Aí nós vimos os primeiros grupos que ocuparam o Brasil, né? Os indígenas, os portugueses e os africanos escravizados. Logo mais à frente, nós estudamos sobre as vilas e a interação entre colonizadores e indígenas, onde tia Denise listou para vocês alguns costumes indígenas que os portugueses aprenderam para poderem sobreviver melhor aqui no nosso território, tá certo? Aí nós vimos também a união de costumes, né? Onde um povo foi adquirindo o costume de outro povo e houve aí essa mistura. Por isso que o nosso país, ele é tão diversificado, tem tanta diversidade, né? Porque a junção dos costumes de vários povos, principalmente europeus, indígenas e africanos. Aí nós estudamos também as primeiras vilas que foram construídas aqui, né, no nosso país, a influência dos padres jesuítas. E na nossa aula anterior, nós vimos a primeira cidade central, né, sede do governo, ou seja, a primeira capital do nosso país, que foi a cidade de Salvador. Então, Salvador, ela foi construída de forma, né, planejada para ser a sede do governo. Por isso que a gente pode dizer que Salvador foi a primeira capital do território brasileiro, tá certo? Então, depois que nós estudamos isso, tia Denise passou uma atividade para vocês responderem. E nós já vamos corrigir essa atividade agora. Para você poder acompanhar bem a atividade, tenha em mãos o seu livro, aberto na página 53, o seu lápis e a sua borracha. E não deixe de acompanhar e fazer a sua correção, tá bom? Então, vamos começar. Lá na página 53, iniciava-se da quarta questão, que dizia o seguinte: leia o texto, observe as imagens e responda às questões. Vamos ler o texto e você acompanha aí, tia Denise, tá bom? Pode ler até também em voz alta. As partes mais antigas de Salvador são conhecidas como Cidade Alta e Cidade Baixa. Na parte de baixo, localizam-se um porto e um grande mercado. Na parte de cima estão alguns dos mais importantes prédios históricos da cidade, como a Igreja de São Francisco e o Palácio Rio Branco. Lido o texto agora, nós vamos observar as imagens. Bom, nós temos duas imagens, né? Essa primeira imagem aí é uma representação de Salvador, exatamente do porto, né? Que é a Baía de Todos os Santos, tá certo? Aí é uma gravura e que está representando Salvador antigamente, lá no início. A segunda imagem, nós temos uma vista parcial da cidade alta e da cidade baixa em Salvador. E nós já sabemos, que tia Denise já disse para vocês, que a cidade de Salvador se localiza no estado da Bahia, tá certo? E hoje Salvador é a capital da Bahia, o maior estado do Nordeste, tá certo? Mais à frente nós veremos um mapa com a localização. Então, aqui nós temos uma primeira imagem que representa antigamente e a segunda imagem que representa, né, uma foto mais atual da cidade de Salvador. Essa foto ela foi tirada em 2017. Agora vamos responder. Letra A. Em sua opinião, por que alguns dos mais importantes prédios estão na parte alta da cidade
e o mercado está na parte baixa. Então, aqui, como pede a sua opinião, você pode escrever com suas palavras. Mas tia Denise anotou aqui uma resposta para quem não fez ainda ou para quem não entendeu. Vamos lá. Os prédios ligados à igreja e ao poder ficavam na parte mais alta, protegidas contra eventuais ataques inimigos, que foi o que tia Denise explicou, né? Essa parte mais alta era uma forma estratégica, né? Porque protegia principalmente contra os ataques indígenas. O mercado foi construído na parte de baixo para facilitar o comércio de produtos que chegavam ao porto. Então, como é uma cidade litorânea, né, eles fizeram um mercado para poder facilitar a entrega e o comércio de produtos quando chegava na cidade de Salvador. Vamos para a letra B. Quais são as semelhanças e as diferenças entre as duas imagens? Você tem que prestar atenção porque você vai colocar duas informações, as semelhanças e as diferenças. Vamos lá. Tia Denise fez de forma bem dividida para facilitar o seu entendimento. Semelhanças, ou seja, o que tem de parecido? A divisão da cidade em duas partes, né? A divisão alta e baixa, e a localização. Todas as duas imagens representam um mesmo local, ou seja, uma mesma localização. E agora vamos às diferenças. O tipo das embarcações, né? Nós vemos aqui que são totalmente diferentes. As embarcações da imagem atual já é bem mais tecnológica, bem mais evoluída. E a presença de novas construções, né? Aí está bem claro o aumento enorme de novas construções de prédios, de casas e etc. Letra C, a nossa última questão para a correção. Salvador continua dividida em duas partes, como no início de sua construção? Justifique. Sim, né? Com certeza. Ao observar a foto e ao ler o texto, é possível perceber atualmente a divisão de Salvador em cidade alta e em cidade baixa, assim como no início de sua fundação. Aí tia Denise colocou aqui abaixo para vocês o mapa do nosso país, do nosso território, e em destaque está o estado da Bahia, certo? Que é o maior estado do Nordeste, da nossa região, e também aqui, né, em destaque, nesse quadradinho vermelho, a localização de Salvador. Hoje, Salvador é a capital do estado da Bahia. E não esqueça, lá no início, né, da formação do nosso território, Salvador foi a primeira capital do nosso país. Hoje nós sabemos que a capital, né, é o Distrito Federal, certo? Bom, pessoal, feito, né, a nossa correção da nossa atividade da página 53, vamos fazer uma nova atividade e de forma coletiva. Ou seja, tia Denise vai responder com você e você vai acompanhar. Para essa atividade, você irá precisar de 2 lápis de cor, um lápis azul e um lápis vermelho. Vamos entender. Pinte os quadrinhos de acordo com a legenda, onde representar aspectos do modo de vida dos colonos nas vilas coloniais, você irá pintar de azul. E onde estiver quem realizava os trabalhos pesados na colônia, você irá pintar de vermelho, certo? Então, vamos observar. Essa primeira imagem, né, nós temos uma casa e a legenda diz assim: morar em casas de madeira e taipa de pilão. Esse aspecto, né, está representando o modo de vida das pessoas nas vilas coloniais. Então, você irá pintar de azul. A nossa próxima imagem, nós temos milho. A legenda está assim: consumir milho, feijão e mandioca. Também é um aspecto de vida adquirido pelos colonos, né, nas vilas coloniais. Então, também você irá pintar de azul. Vamos continuar.
Nós temos aqui a imagem de índios e a legenda indígenas. Essa está bem claro. Vamos pintar de vermelho, porque eram também os indígenas quem realizavam todos os trabalhos pesados da colônia, principalmente lá no início, com a extração do pau-brasil, que nós já estudamos. Mais à frente, nós temos um africano, né? Aí temos a legenda, africanos escravizados. Nós também iremos pintar de vermelho, porque eles também realizavam trabalhos pesados na colônia. Agora vamos para a imagem da rede, onde tem assim, dormir em redes como os indígenas. Nós já vimos que foi um costume adquirido para poder sobreviver melhor na colônia, né? E um costume adquirido pelos indígenas, mas que foi repassado e aprendido pelos portugueses. Então, aqui você irá pintar de azul. A nossa última imagem, nós temos um cesto e a legenda diz assim: utilizar utensílios como potes de barro e cestos de palha. Também vamos pintar de azul, né? Porque era uma prática dos colonos, aprendido dos indígenas, claro, né? Muito bem, meus amores. Feita a atividade, tia Denise tem aqui alguns lembretezinhos para vocês. Primeiro, não deixar de fazer a correção. A correção da nossa atividade da aula anterior, que tia Denise já fez com vocês no início, tá certo? Então, não deixe de fazer essa correção. Segundo, fazer a atividade proposta. Essa atividade que tia Denise acabou de fazer com vocês da página 68, tá bom? Então, não deixe de fazer. E o último lembrete, fotografar e enviar. Fez a atividade, terminou a aula, fotografe aí com o seu celular e envie na plataforma para a tia Denise poder registrar a sua presença, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de história. Espero que tenham feito a correção, que tenham feito a atividade. Bons estudos a todos. Um beijinho no coração, um abraço bem apertado e até a nossa próxima aula de história. Tchau, tchau!